Boa noite, tudo bem, gente? Vou convidar aqui minha amiga Dariellen para a gente começar a nossa live sobre transtorno de compulsão alimentar. Oi, Dari, tudo bem? Débora, Seja tudo bem-vinda. jóia? Boa noite. Boa noite. E aí, já temos algumas pessoas na live. Já estamos entrando. Pode se apresentar, Dari. Boa noite, pessoal. Meu nome é Darielle, eu sou médica, atendo psiquiatria, presencial aqui em São Paulo e online no Brasil todo. Para quem precisar, Até fora do Brasil, né, Dari? Você tem paciente. se precisar, a gente atende sim, tem sim. Meu nome é Débora, para quem não me conhece, sou médica também. Trabalho em conjunto com a Dariellen, porque eu tenho especialização em endocrinologia, em nutrologia, e a gente tem vários pacientes que a gente tem que compartilhar um pouquinho de conhecimento, né, Dari? Pacientes com compulsão alimentar, principalmente, que a gente faz um tratamento multidisciplinar, não dá para acompanhar com um médico só, porque são muitas coisas para manejar, né? Então, a gente vai começar essa live, gente, e na nossa live hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as causas da compulsão alimentar. Depois a gente vai comentar sobre outros transtornos alimentares. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as características do episódio de compulsão. E a gente vai finalizar a live falando sobre o tratamento da compulsão alimentar também. Então, começando aqui, sejam bem-vindos todos. Começando, muitas pessoas acham que a compulsão alimentar ela ocorre apenas em pacientes com obesidade. Isso não é uma verdade. Cerca de 40% dos pacientes que têm compulsão alimentar não têm obesidade e não têm nem sequer sobrepeso. E uma das causas, começando a gente falar aqui das causas da compulsão, são dietas restritivas. No tratamento a gente vai conversar melhor como tem que ser o plano alimentar de um paciente que tem compulsão para a gente evitar os episódios. Mas a gente tem diversos fatores que podem funcionar como gatilho, né, Dari, para começar esse episódio da compulsão. Sim, tem sim. Tem alguns transtornos que eles têm como sintoma a impulsividade, né? Ansiedade, aquela ansiedade disfuncional. Porque tem a ansiedade que é normal, todo mundo é um pouco ansioso, é normal, a ansiedade faz parte. Mas aquela ansiedade disfuncional, às vezes, pode causar uma compulsão alimentar no paciente. Depressão e entre outros, né? E, por exemplo, traços de impulsividade a gente pode ver no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, no transtorno afetivo bipolar. Tem questão também da falta de habilidade para lidar com alguns sintomas emocionais e a pessoa vai tentar regular isso, talvez numa compulsão alimentar. Privação de sono, importante demais a gente ter uma boa noite de sono. Às vezes a gente acha que dormir 4, 5 horas ou 3 horas por noite parece exagero, mas tem gente que dorme isso, tá? E a gente acha que é normal, mas não é normal. De uma forma ou de outra, a gente vai acabar descontando em alguma outra coisa. Talvez na compulsão, talvez a pessoa também pode ter um sintoma diferente de compulsão, mas não se alimentar, a ansiedade ser tão grande, não alimentar. Mas são as formas que a pessoa vai acabar, às vezes, desenvolvendo algum sintoma e acabar regulando aquilo na compulsão alimentar. Um fator que eu vejo também muito, que às vezes a pessoa não percebe, né, o quão mal isso pode fazer, uma crítica ao corpo. Principalmente os pais que têm filhos jovens, que têm filhos crianças até, né? Ou até que não seja seu filho. A gente tem que tomar muito cuidado para fazer qualquer crítica ao corpo de qualquer pessoa, né? O conselho que eu dou sempre, se você não tem nada de bom para comentar sobre o corpo de alguém, não diga nada. Se você não tem como dizer, você está linda, não comente nada, né? Porque a gente sabe que isso é o gatilho para o transtorno de compulsão alimentar, isso pode ser um gatilho para outros transtornos alimentares. E eu tive até uma paciente no consultório que, durante a consulta, a mãe dela falava
bastante. Não, mas eu falo para ela que ela tem que comer menos, eu falo que ela tem que parar de comer. Ela, quando eu vou ver, ela tá comendo escondido na cozinha e eu brigo com ela, eu falo com ela. E aí, em determinado momento da consulta, eu virei para a mãe e eu falei assim: tudo bem, você tem tentado ajudar, você tem falado, mas desses anos todos que você me diz que tem falado, quando que isso resolveu? E ela ficou assim assustada durante a consulta, porque realmente a gente sabe, crítica ao corpo, crítica ao a maneira da pessoa se alimentar, isso não resolve. Isso, pelo contrário, atrapalha muito mais. Isso gera mais ansiedade, mais sentimento de sofrimento da pessoa, porque ela não tem o transtorno de compulsão porque ela quer, né? Então, isso é uma doença que a gente tem como tratar. Uhum. Então, crítica ao corpo é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Então, o ideal é que nenhum pai nem faça isso, comente sobre o corpo de ninguém, de filho, de nenhum familiar também, né? E falando um pouquinho sobre os transtornos, Dari, conta um pouquinho pra gente sobre a bulimia, como é que é. Essa questão que você está falando sobre as críticas, né? Muitas das vezes até por vergonha, né? Por vários outros sentimentos, a pessoa acaba desenvolvendo bulimia. Tem outros transtornos que não tem a ver com compulsão, mas tem anorexia também. A bulimia, ela tem os episódios de compulsão alimentar e ele é seguido de algum comportamento para a gente compensar aquele episódio de compulsão alimentar. Um exemplo seria a pessoa que teve aquele episódio de compulsão alimentar e ela vai para academia e faz horas e horas de atividades. São aqueles exercícios extenuantes. Ou então ela usa laxantes, né? Ela causa o vômito, ela usa diurético, ela pode fazer um jejum super prolongado e também temos anorexia, né? Não é o caso da compulsão alimentar, mas é um caso também de transtornos alimentares, né? Transtornos que têm a ver com a parte da alimentação, onde a pessoa chega numa magreza extrema. O corpo dela começa até a poupar, perder nutrientes. E às vezes, quando chega um caso muito extremo, a pessoa nem menstrua. E tem uma distorção da imagem corporal, né? Por Sim, mais tem que a uma pessoa distorção da esteja imagem. extremamente magra, ela se olha no espelho e ainda não se vê, se enxerga magra, às vezes se enxerga obesa, mesmo ela estando até desnutrida, né? E a gente não pode negligenciar nenhum transtorno de alimentação. Anorexia, por exemplo, tem muita gente que acha que a doença psiquiátrica que mais mata, porque tem a questão do suicídio, tudo, é a depressão. E não é. A probabilidade de você ter anorexia e morrer pela anorexia é muito maior do que quem tem depressão. Porque a anorexia é uma doença super grave. Eu tive uma paciente que eu atendi no hospital também, que eu atendo pacientes mais graves no hospital, internados, e eu atendi essa paciente com anorexia, ela tinha um índice de massa corporal, que é o IMC, de 16. Ela estava super desnutrida, e conversando com ela, ela teve que ficar internada no hospital para fazer dieta por sonda nasoenteral, aquela sondinha que a gente passa no nariz para nutrir, porque ela se recusava a comer. E conversando com ela para entender como é que começou esse episódio, quando que ela começou a ter medo de se alimentar, a contar muitas calorias, ela relatou que numas férias que ela foi passar com um determinado familiar, e ele era muito neurótico com caloria, neurótico em sempre ler todos os rótulos e preocupado muito com o corpo, com magreza, com tudo. E aí depois ela só foi passar umas férias com esse familiar. E quando ela voltou, ela já estava assim, preocupada demais com engordar, com muito medo. Então, é muito característico também a história familiar. Uma mãe que tenha medo de engordar, que fica falando muito na cabeça da filha sobre peso, sobre engordar, sobre caloria, sobre o corpo, a chance dessa criança desenvolver um transtorno é muito grande e é muito maior também do que aquela criança que não tem uma mãe com transtorno. Às vezes a Né? crítica não é nem dela, né, Débora? Sim. A mãe nem faz a crítica para ela, mas a mãe se critica tanto o corpo que Sim, acaba que o filho tá vendo aquilo, né? com certeza. E a mãe, igual naquela outra paciente que eu comentei, né, que ela criticava na tentativa de ajudar, é claro que uma mãe sempre vai querer o melhor para o filho. A gente que é mãe, a gente quer, sabe, né? A mãe não tá criticando porque ela quer pegar no pé, porque ela quer ser chato, ela tá tentando resolver. Só que realmente transtorno alimentar
é uma coisa que tem que ser uma equipe multidisciplinar e o especialista tem que resolver junto com a família, né? Não só a pessoa. Muitas vezes, quando a gente trata adolescente, criança, tem que ser junto com a família. O tratamento tem que englobar todo mundo. Uhum. Eu vi alguém comentar que não está ouvindo. Tá tudo certinho com o áudio? Outras pessoas estão ouvindo aqui? Será que não é o áudio que não está ligado? De repente, tenta ligar seu áudio, Marta, para ver se funciona. Mas o que caracteriza também o episódio de compulsão? Responder aqui que tá normal. Uhum. Obrigada, gente. O que caracteriza o episódio de compulsão, né? Quando a gente vai fazer um diagnóstico para ver se aquele paciente tem compulsão alimentar ou não. A compulsão alimentar vai muito além de comer muito. Tem gente que acha que compulsão alimentar é quem come muito. E não. A compulsão alimentar, ela está muito caracterizada com perda de controle no momento de comer. E geralmente essa perda de controle é seguida de sofrimento. Eu tenho pacientes que relatam que já tiveram episódios de compulsão, eles não conseguiam parar de comer e comiam chorando, porque essa perda de controle gera muito sofrimento, muita tristeza. Então a gente tem que ter muita empatia para abordar também esse tratamento, esses episódios, acolher o paciente. E também outra característica é que os pacientes podem comer uma quantidade muito grande de alimento num período muito curto de tempo. Eu tive uma paciente que me relatou que em uns 8 minutos ela comeu uma pizza de família, 2 litros de Coca-Cola e um pacote de traquinas. E aí depois seguido daquele sofrimento também, né? Muitas vezes o episódio de compulsão alimentar ocorre à noite, depois, quando a pessoa chega do trabalho cansada, estressada, teve um dia ruim, tem aquelas emoções negativas e aí acaba descontando na comida. Tem muitos pacientes que comem escondido, né? Porque tem vergonha da quantidade que está comendo, tem vergonha de ter aquele descontrole. Então, isso daí também acontece bastante. Alguns pacientes também comem até passar mal. Ele fala, eu não conseguia me controlar para parar de comer e depois eu fiquei me sentindo muito empanzinado, muito cheio e comi até passar mal, realmente. A pessoa não consegue controlar, né? Infelizmente. E a gente tem vários graus de gravidade, né, Dari? Conta um pouquinho pra gente como é que funciona. O transtorno de compulsão alimentar, a gente tem, às vezes, um episódio por semana, né? Que a gente pode falar que é um caso mais leve, mas temos aqueles que pode chegar a ser um caso extremos, que chega até a 14 episódios por semana. Às vezes o paciente ele não vai conseguir relatar essa quantidade pra gente. Mas pela história que ele vai contando, pela anamnese que a gente vai colhendo dele, né, que é a história do paciente, a gente vai perceber a quantidade de episódios de compulsão que ele está tendo. E um dos objetivos do tratamento é reduzir esses episódios de compulsão. E agora a gente vai entrar um pouquinho falar sobre tratamento, né? O tratamento do transtorno de compulsão alimentar, ele tem 3 pilares principais. A gente faz o tratamento medicamentoso, a gente também faz o tratamento com a terapia cognitivo-comportamental e a gente faz também o tratamento alimentar. Tem estratégias alimentares para a gente evitar o episódio de compulsão. Mas uma coisa muito importante também, primeiro, atividade física. Atividade física é importante para controlar a ansiedade, e isso daí também está muito relacionado aos episódios de compulsão. Outra coisa também que é muito importante, quando a gente comentou que os episódios ocorrem principalmente à noite, o paciente chega às vezes estressado do trabalho, cansado, teve um dia ruim e desconta aquelas emoções negativas na comida, é importante que o paciente acrescente no dia a dia dele outras atividades prazerosas. Porque às vezes muitas pessoas já esqueceram que tem prazeres em outras atividades e relacionam o prazer somente à comida. Então, se ele tem prazer em ler um livro, se ele tem prazer em fazer qualquer outra atividade, é importante que ele acrescente essas atividades prazerosas no dia dele, no dia a dia dele também, para que não seja só a comida o refúgio dele de lidar com emoções ruins. Então, é muito importante acrescentar atividades divertidas, atividades relaxantes, e isso ser parte do dia a dia também.
né? Agora, falando um pouquinho de... Vou deixar você falar da terapia cognitivo-comportamental primeiro, Dari. Tá bom. Então, um dos tratamentos, né, que é importantíssimo, terapia cognitivo-comportamental, feita por um psicólogo, né? E o psicólogo, ele vai, junto com o paciente, desenvolver, assim, estratégias, né, para o controle desses episódios de compulsão. Logo, modifica hábitos alimentares e ajuda na adesão a exercício físico, melhora da autoestima, melhora da ansiedade. E o psicólogo ele vai acabando vendo outros sintomas que ele vai poder ali, através das estratégias dele, tratar também junto com o paciente. Uma das medicações, né? Agora a gente falando um pouquinho de medicação, a única medicação aprovada em bula para o tratamento do transtorno de compulsão alimentar é a lisdexanfetamina, que é o Venvance, que muita gente conhece porque é uma medicação também usada para o TDAH, né? Então, assim, por bula, essa é a única medicação que é aprovada, mas a gente sabe que a gente tem diversas outras medicações que a gente pode fazer também. Inclusive, quem tem TDAH, por conta da impulsividade, tem uma chance maior de ter transtorno de compulsão alimentar do que um paciente que não tem TDAH. A gente vai estar planejando fazer uma live, né, Dari? Outra live, mês que vem, só sobre transtorno de compulsão alimentar associado ao TDAH. Porque isso é um tema muito grande. A gente vai tentar encurtar aqui. Uma coisa que é importante a gente ver também é que o Venvance não pode ser usado para todo mundo. Ele tem que ser usado com cautela, principalmente em pacientes com transtorno afetivo bipolar. Aí, quando eu tenho um paciente que eu quero começar o Venvance, eu já encaminho para a Darielle, para ela investigar tudo certinho, ver se a gente pode fazer ou não. Sim. O transtorno afetivo bipolar, né? Ou então, assim, não só o Venvance, né? Algumas outras medicações, a gente pode falar que ela pode levar a uma virada maníaca, né? Ou hipomaníaca, que é um dos decorrer ali do transtorno afetivo bipolar que pode acontecer. Quem tem a bipolaridade, ela sabe que ela pode estar ali no episódio de mania ou às vezes no episódio de depressão. Então, essa virada maníaca seria um humor muito eufórico, a pessoa fica muito feliz ou muito irritada, é muito extremo tudo, né? E tem a hipo, que é aquele mais ou menos, e tem aquela pessoa que fica super eufórica, muito irritada, né? Então, essas questões, essas mudanças de humor muito brusca, né? Que a gente tem no caso do transtorno afetivo bipolar. Né? Essas questões da medicação, né, que a Débora falou do Venvance. Então, o Venvance e outras medicações pode dar essa virada maníaca, né? E a gente pode usar também, por exemplo, topiramato para fazer tratamento de transtorno de compulsão alimentar, principalmente assim usado em casos de pacientes que tomam alguma medicação que aquele medicamento acabou levando à compulsão alimentar no paciente. Então, a gente pode estar usando também outras medicações, né, que seria o topiramato, que é um medicamento muito usado na neurologia para convulsão. E na psiquiatria a gente usa para ajudar nesses episódios de compulsão. Eu tive até... Desculpa te interromper. Não, pode falar, Débora. Eu tive pode contar. até uma paciente no consultório, né, que ela estava fazendo tratamento para obesidade e a gente começou a tratar ela com sibutramina. E aí, com sibutramina, ela ficou super bem, perdeu bastante peso. Teve um momento que ela estacionou na perda de peso. E aí, nesse momento que ela estacionou na perda de peso, a gente começou o topiramato. E aí, quando acrescentou o topiramato, ela perdeu mais peso ainda, continuou conseguindo perder peso e ainda melhorou também os episódios de compulsão alimentar. Então, o topiramato também eu tenho uma experiência boa, assim, no consultório. Ele é bom. Não só naqueles pacientes que tomam alguma medicação que pode levar à compulsão. Sim, Pode ser usado em outros, conforme você falou. E a gente tem também, né, por exemplo, chega um paciente ansioso, deprimido, e um dos critérios da depressão, a gente até pergunta para o paciente, está perdendo peso, ganhando peso? Tem paciente que ele fica ansioso, ele perde peso. Tem paciente que fica muito ansioso e ele ganha muito peso, porque ele desconta na alimentação. E assim na depressão a gente pergunta, por exemplo, tem paciente que em 2 meses ganha 10 quilos. Então a gente tem que pesquisar um pouquinho aquilo para tentar entender. E às vezes, se a gente percebe que tem uma depressão ou uma ansiedade disfuncional naquele paciente, a gente vai tentar tratar com uma medicação que causaria menos efeitos que levaria a uma compulsão. Por exemplo, nós temos sertralina, fluoxetina, temos também, por exemplo, para
depressão, bupropiona, né? A fluoxetina ela pode causar um desconforto no estômago e acaba que, como consequência disso, o paciente diminui o apetite e come menos. Sertralina diminui a ansiedade, o paciente acaba comendo menos, né? A bupropiona é mais para depressão, então ela dá uma certa saciedade para o paciente e alivia bastante o sintoma da depressão, o sintoma da compulsão alimentar. E também é uma segunda linha aí para um TDAH. É. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas estratégias alimentares para a gente evitar os episódios de compulsão, né? O que a gente precisa fazer na alimentação para a gente, desses pacientes, para que a gente evite o episódio de compulsão? São 3 coisas principais. A gente pode usar mais estratégias. Mas, primeira, controlar a fome. Segundo, não proibir alimentos, evitar dietas restritivas. E terceiro, fazer uma dieta nutritiva. Primeiro, vamos começar, né, com evitar que o paciente sinta muita fome. Por quê? A gente já viu que é muito mais comum o paciente ter um episódio de compulsão se ele estiver em casa morrendo de fome, se ele chegar em casa à noite do trabalho, depois de estresse, morrendo de fome, do que se ele chegar em casa com a fome controlada. Então, uma estratégia que muita gente tenta usar para perda de peso, que não é uma boa estratégia para quem tem compulsão, é o jejum intermitente. A gente sabe que às vezes o paciente fica muitas horas sem comer, aí naquele período que ele vai se alimentar, ele já está com a fome lá nas alturas. Então, a chance dele ter um episódio de compulsão fazendo jejum intermitente é muito maior. Então, essa é uma estratégia que a gente procura não fazer. E o que a gente pode fazer na alimentação para o paciente ter mais saciedade? Aí a gente, vai ser, claro que é uma estratégia particular, né? A gente vai calcular específico para cada paciente. Mas a gente, em geral, aumenta a quantidade de proteína das refeições e a quantidade de fibra das refeições. Então, aumentando a quantidade de proteína e de fibra que a gente calcula pelo peso do paciente, a gente consegue controlar a fome ao longo do dia para que ela não faça picos e isso evite os episódios de compulsão também. É muito importante também para controlar a fome, aumentar a ingestão de água. Isso é fundamental. Por quê? Muitas vezes o paciente confunde a sensação de sede com fome. Eu já tive paciente que ela não bebia quase nada de água e ela beliscava o dia todo. Só de eu ajustar a ingestão de água dela, ela falou, eu percebi que eu bebendo mais água, eu não sentia tanta fome. Então, às vezes, o desconforto que ele sente, ele acha que é falta de comida. Mas muitas vezes é falta de líquido. É desidratação já. Outra coisa muito importante que a gente tem que fazer, outra estratégia nutricional para a gente controlar esses episódios. Não proibir alimentos. Já viu o caso de um paciente que ele não podia comer pão. Essa era a dieta dele, ele não podia comer pão, não podia comer carboidrato. Quando ele se estressou, já estava muito irritado, já estava cansado da dieta, ele chutou o balde, ele comeu 20 pães de uma vez. Então, assim, se você proíbe um alimento, a pessoa fica, não posso comer pão, não posso comer pão, não posso comer pão. Ela fica pensando o dia inteiro no pão. Então, a estratégia de proibir um alimento não costuma ser boa também. E isso para nada, né? Até para perda de peso, não existe um alimento que sozinho vai te engordar. O que vai te fazer ganhar ou perder peso é a estratégia nutricional das suas 24 horas. Então não precisa ter medo de comer nenhum alimento. Nenhum alimento sozinho tem a capacidade de te engordar. Tudo pode ser acrescentado no plano alimentar. O que tem que fazer é um ajuste das calorias nas 24 horas, né? Então, outra coisa também que é importante, uma dieta nutritiva. Tem pacientes que fazem aquela dieta muito restritiva e aí falta caloria demais, falta nutriente demais. E aí o cérebro entende o quê? Não está chegando aquele nutriente já tem um tempo. O cérebro entende o quê? Estou passando fome, preciso daquele nutriente, preciso de nutriente, preciso de nutriente. E ele manda uma informação para o corpo. Estou com fome, vou morrer de fome. Então, uma dieta é importante que o paciente com compulsão ele também tenha uma alimentação nutritiva para não faltar nutriente para o corpo e ele não ter essa sensação sempre de que precisa comer mais, né? Sim, isso mesmo, Débora. Quanto a essa parte toda que você falou do tratamento, né? Eu acho que é interessante as pessoas
irem para a terapia cognitivo-comportamental, passarem com o médico que vai avaliar a questão nutricional dela, analisar se tem algum sintoma ali emocional, né, que algo que leve aquilo é importante. Geralmente as pessoas que me procuram, elas não me procuram às vezes assim diretamente. Elas vêm encaminhado às vezes do nutricionista, do nutrólogo, e às vezes do psicólogo, né, porque eles desconfiam que pode ter algo a mais, porque às vezes usa algumas estratégias e veem que não dão certo ou dá certo, mas parece que para no meio do caminho. Então o paciente acaba Exato. chegando para mim. É verdade. Então, gente, para resumir assim, o transtorno de compulsão alimentar, ele tem algumas características bem específicas, que é comer rápido demais, período curto de tempo, comer grande quantidade de alimento, às vezes a pessoa se sente desconfortável. Uma característica que é a fundamental, culpa depois do episódio. Por quê? Já teve paciente que falou: "Ah, eu comi uma pizza inteira". Eu falei: "Você sentiu como depois?" Bem, eu fiquei feliz de comer a pizza que eu estava com vontade. Isso não é transtorno de compulsão alimentar, né? Não é porque é um comer muito que é um transtorno de compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar está relacionado a muito sofrimento após os episódios. É aquilo que a gente comentou. Tem paciente que come já chorando pela sensação de falta de controle, a sensação de tristeza que aconteceu de novo. Então, a compulsão alimentar está relacionada a muito sofrimento. E os pilares do tratamento, né? Terapia cognitivo-comportamental, tem que fazer acompanhamento com o psicólogo, precisa fazer atividade física, isso ajuda no controle da ansiedade, precisa acrescentar atividades prazerosas no dia a dia, porque o prazer não pode estar relacionado só à comida, então tem que ter outras atividades prazerosas no dia a dia. Muitas vezes temos que fazer medicação e o objetivo do tratamento é diminuir, controlar a frequência dos episódios. Então, se a pessoa tinha 15 episódios por semana, a gente consegue, com o tratamento, reduzir para um episódio, o tratamento já está sendo muito bom. A gente já conseguiu reduzir esses episódios de compulsão. Então, além também da medicação, a gente ainda pode fazer. Ah, outra coisa, né? Privação de sono. Paciente com compulsão alimentar precisa dormir. Então, isso também entra como um tratamento fundamental. E, além disso, também as estratégias nutricionais, que a gente comentou. Controlar a fome, fornecer nutrientes e não proibir alimentos. E aí eu acrescento aqui mais uma, que é também não fazer jejum intermitente. Tá bom, gente? Umas perguntas falando sobre ansiedade, se a Deixa eu ansiedade tentar achar. leva a essa questão, né, de comer muito, sim, ansiedade, sim. Tá? Depende, cada um às vezes regula de alguma forma. Tem gente que para de comer e emagrece muito, tem outros que descontam na alimentação. Teve alguém aqui que comentou que chega a consumir comida gelada nas crises de ansiedade. Olha só. Então, assim, cada um vai regular, né, aquela emoção de alguma forma. Né, como a gente falou, né, que tem as crises de ansiedade. Pessoas, às vezes, eu não sei se eu falei ao longo, se eu não falei agora eu falo, mas tem gente que às vezes, num momento de muito estresse, ela tem crise de ansiedade, crise de pânico. Outro, ele vai na alimentação. Então, isso daí vai depender de cada um, às vezes da pessoa, às vezes do ambiente que ela vive. Então, assim, são vários fatores ali que englobam para a gente analisar cada caso. É isso, Débora, minha Teve parte. gente Quer aqui acrescentar que mais comentou alguma? também da água, né? Que começou a beber mais água e melhorou a fome. Uhum. Água antes do Vanessa alimento, né, aqui, Débora? Vanessa aqui comentou que a terapia é muito importante nesse processo, fez muita diferença comigo. Sim, o pilar do tratamento. Não dá para fazer tratamento de transtorno de compulsão alimentar sem terapia cognitivo-comportamental. É a primeira coisa que a gente indica, né? Mais alguma dúvida? Se ficar alguma dúvida, gente, acho que a gente conseguiu ler tudo aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai deixar essa live gravada e vocês podem escrever aqui nos comentários, tá bom? A gente vai responder aí todos os comentários, né, Dari? Isso, vamos sim. Estou comendo Vamos menos planejar a besteira depois de próxima. exercício físico, ótimo. Olha, tá vendo? Isso é Realmente ajuda muito. ótimo. Isso aí. Tá bom, gente? Então, muito obrigada a todo mundo pela participação. Dari, te agradeço muito por ter aceitado o meu convite, por ter compartilhado Agradeço. seu conhecimento conosco. E Ai, é fico feliz isso.
Fico feliz pelo convite, agradeço todo mundo também que participou da live, mandou pergunta, interagiu aqui com a gente, tá? Como a Débora falou, se tiver dúvida, manda, a gente vai tentar ir respondendo na medida que a gente for conseguindo, tá Tá bom? ótimo. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.